Olá pessoal, jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão lá na Itália pelo crime de estupro. Jogador Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro de 2023, acusado pelo mesmo tipo de crime, porém lá na Espanha. O que nós podemos relacionar a respeito destes casos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é esclarecidamente o meu canal no YouTube. Semana passada, o jogador Robinho foi novamente notícia em relação a esta condenação que ele sofreu lá na Itália a uma pena de 9 anos. Conteúdos a respeito de conversas dele com seus companheiros, com seus amigos que estavam naquela ocasião no fato em que o condenou a 9 anos de prisão. Isto lá na Itália. Robinho, portanto, está agora com um processo no STJ, onde o governo da Itália está procurando que o Brasil faça com que ele cumpra essa pena aqui. Já o jogador Daniel Alves, que também responde, ou melhor, está sendo investigado lá na Espanha por um crime também de estupro, está preso, portanto, desde 20 de janeiro deste ano e trouxe algumas versões conflitantes em referente à sua acusação. Robinho também fez pouco caso em relação às provas que seriam produzidas para condená-lo. Já Daniel Alves iniciou negando qualquer tipo de envolvimento, depois ele passou uma outra versão dos fatos, dizendo que havia tido apenas uma relação em sentido de sexo oral, e posteriormente ele trouxe, quando foram demonstradas algumas provas relacionadas à existência de sêmen dele no local, ele trouxe uma versão sim que teve uma conjunção carnal com a vítima, ou seja, uma penetração. Essas versões elas foram uma espécie de falta de estratégia da defesa para que se possa, então, demonstrar que ele tinha um interesse em trazer a verdade, como ele vem dizendo a todo instante. Essa semana, Daniel Alves ele trouxe uma entrevista para um veículo de comunicação lá da Espanha, explicando as suas contradições. Disse que primeiro pretendia preservar a vítima, bem como também o seu relacionamento com a sua esposa. Já pediu, inclusive, o divórcio. A defesa do Daniel Alves não foi muito bem realizada conforme é noticiado, até porque sustentam que a primeira advogada ela não teria prática nesse tipo de crime. Posteriormente aos seus pedidos negados pela justiça, a liberdade do Daniel Alves, foi contratado um dos maiores advogados lá da Espanha. Nós sabemos também, neste caso do Daniel Alves, que a vítima já negou qualquer tipo de indenização. Eu desconheço a legislação processual da Espanha que propicia esse tipo de acordo para que isente o Daniel Alves de responder este processo criminal de estupro. Portanto, creio eu que ele tenta uma espécie de acordo, talvez na intenção de diminuir uma possível pena. Como os delitos foram cometidos no exterior, eles são processados e julgados conforme as legislações de cada país estrangeiro. No Brasil, nós temos, por exemplo, uma relevância muito maior em relação à prova produzida com base na palavra da vítima nos delitos de estupro. No artigo 217-A, por exemplo, nós temos um critério legal que traz o estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos. Nesse aspecto, mesmo que a vítima diga que foi consensual ao ato sexual, ou, portanto, não houve nenhuma violência ou grave ameaça que é necessária para um crime de estupro, no caso do artigo 217-A, se a vítima for menor de 14 anos, mesmo com ela dizendo-se que foi consensual, não há como se retirar a existência do delito. Portanto, o critério legal, baseado na letra da lei, com base na idade da vítima. Nós temos ainda o parágrafo 1º do artigo 217-A, que estabelece algumas questões, outras questões de vulnerabilidade, que seria em razão de enfermidade ou doença mental. E ainda qualquer outra situação que retire a possibilidade da vítima de compreender aquilo que está acontecendo. O que seria o caso mais assemelhado à situação do jogador Robinho. Agora, considerando as semelhanças em relação aos fatos imputados aos dois jogadores, Robinho e Daniel Alves, nós temos uma questão de importante relevância, que é o fato do jogador Daniel Alves estar preso lá na Espanha.
Já o jogador Robinho, ele não foi preso inicialmente durante o processo, e como ele estava no Brasil, ele sendo brasileiro não pode ser extraditado, a alternativa do governo italiano seria de pedido do cumprimento da pena aqui no Brasil. Já o Daniel Alves, conforme ele encontra-se preso, se assim permanecer até a condenação, ele acabará tendo que cumprir essa pena lá no país estrangeiro mesmo, no caso a Espanha. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, sou advogado criminalista. Este é Esclarecidamente, meu canal no YouTube. Inscreva-se, acione o sininho e faça parte desta comunidade de esclarecimento e conhecimento dos fatos com base no direito.